Juba mana ibubu. Juba mana ibubu. Mana ibubu batang. Iskawashun kayawai. Kayawai kiki. Sabe o nome dele? Boa noite, gente. Boa noite. Leonardo Bastos, já deveria estar. Deixa aqui o... Nós estamos aqui hoje recebendo a cacica da aldeia Ganrê, aqui do Morro Santana, de Porto Alegre. Nós estamos aqui com a nossa assistente social, Jane Ferreira. Cadê você, Laísa? Alô, Laísa. Boa noite a todos. Boa noite. Laísa Caigang, que é antropóloga. Tá? Ô, Jane, conduta aí, por favor. Boa noite, cacica Iracema. Boa noite. Boa noite a todos, a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite, cacica Iracema. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui trazendo o caso. Olha, teu som está baixo, Jane. Teu som está baixo. Fala mais perto aí. Nós estamos aqui trazendo o caso da cacique Iracema, que está em processo aí de integração, né, que querem tomar as terras deles, que são terras antigas que já deveria até ter sido demarcadas e não foram. E aí, trazendo essa questão de famílias indígenas que vão ficar desapropriadas, desalojadas, mais uma violação de direitos que o Estado e o poder público comete contra os povos originários do Brasil. Cacica Iracema, a senhora pode trazer para nós demanda esse problema, Cacique? Boa noite. Boa noite. Estão escutando bem? Sim, estamos. Pois é. Aqui onde nós estamos ocupando aqui, que já era nosso tradicionalmente, né? Como eu sempre falo, ninguém não comprou nada de nós, né? A terra do Amambã, que se chama Brasil, sempre foram dos indígenas. Mas quando a gente pede uma demarcação, um espaço para morar, em comunidade, sempre tem que estar enfrentando a justiça, né? E isso, o país, que nós temos um país grande, não deveria estar acontecendo isso com nós. Os governos passaram piorou, portanto, então, querem só matar os indígenas. Esse aqui, que estamos no processo, eu espero que a senhora excelentíssima, que vê nosso lado, e nós queremos conversar. Pessoa que tem tanto, sempre tá tirando da gente, né? Nós sempre trabalhamos em coletivo, nós indígenas. Mas essa pessoa que tem mais, e se diz é dono. Agora eu pergunto para essa pessoa, ele comprou de quem? Porque aqui é meu território, aqui é dos indígenas.
Estou numa luta dia a dia com o meu povo aqui. Né? Esse calorão aqui, que não dá para nós construir nenhuma casa. Criança, né? E nós juntos. Nós, indígenas, lutemos pela vida, bem-estar do nosso povo. Não é só o povo, o que existe aqui também. Os matos, né? As coisas que existem aqui, os bichinhos, preservando. Então, eu pergunto para esse tal desenvolvimento, valeu a pena, será? De tirar as raízes, de tirar as árvores. Não. Esse mato, para nós, que está em Roda de Porto Alegre, e em Roda do Morro, sagrado para nós. Né? Por que terminar com o mato? Depois que eu cheguei aqui, veio muitos bichos visitar nós aqui, nós caigangue, né? Os macacos vieram, né? O bugio vieram dizer bem-vindos, que são nossos sagrados também, nossos guias também, né? É uma luta constante. Né? E ficando aqui, eu protejo todo mundo, até os passarinhos que disse aqui. Né? Não sei uma liderança, trabalhar por todos, pela vida. Eu não sei o que vai dar ao final aqui, mas eu estou esperando a justiça que seja feito pelo roubo que aconteceu, né? De nós, roubaram tantas terras de nós, mata nós ao vivo, né? Quantos anos estão massacrando nós? E sem nada de retorno para nós que somos originários desse país. Espero que essas pessoas tenham consciência disso aí, né? E se diz a justiça, espero que a justiça seja feita, pelo menos um pouquinho aqui para nós. Voltado para nós, viver do jeito que nós queremos. Viver no mato, que pouquinho que está existindo aqui em Roda de Porto Alegre. Todos vão ganhar com isso. Quando a gente vai preservar, não é só para nós, para ter oxigênio mais no futuro, para as crianças que estão vindo, que estão com nós também, pelo outro povo também. Esse aí que eu sempre estou falando. Não vou buscar uma coisa, não busca só para mim, né? É para todo o povo brasileiro. E pela vida que existe aqui em Roda, que existe aqui no mato. Se caso derrubar o mato aqui e construir mais prédio, onde é que vão esses que estão por aqui? E é um perigo ainda para a humanidade tirar esse mato. Será que não chega a tremor da terra que estão acontecendo nos outros países? Por causa que antigamente eles tinham mato e tiraram tudo, só construíram prédio, prédio, prédio. O prédio tem raiz para segurar o que existe na natureza? Não tem. A raiz que tem das árvores ajuda a equilibrar a terra. Quando falam assim, às vezes os outros dizem para mim, tu estudou para conhecer isso? Eu disse, eu não. Apenas quem me criou me informou bem. A gente sabe, as raízes são compostas para segurar a natureza. E a natureza, nossa mãe terra, né, que está ainda sofrendo com nós, gritando tantas coisas, que botam nela, veneno, tira a raiz que ela se alimenta, as folhas que ela se alimenta. Apenas nós somos a voz dela. Deixa nós ficar aqui. Deixa nós proteger o morro sagrado. Não é só por nós, não. É por Porto Alegre tudo que nós estamos fazendo isso aí, pela sociedade. Talvez muitos vão achar que essa indígena não sabe o que está falando, mas sim, meus avós que duraram 100 e poucos anos
me deram esse ensinamento para cuidar a vida, proteger a vida. E protegendo a vida e protegendo a natureza. Vamos conviver com a natureza, que nós somos parte dela. É isso que vim compartilhar com vocês, meus amigos, né? Eu esperando vocês amanhã, né? Aqui na nossa retomada da Garé, que é homenagem à minha avó. O Cacica, eu vou fazer uma pergunta e depois vou passar para a nossa antropóloga, que é Caigangue, a Laísa, é Caigangue, ali da região ali das Missões. Cacica, a senhora ainda está em greve de fome ainda? Ainda está em greve de fome? Se eu tivesse a greve de fome, eu acho que eu já tinha me enterrado, né? O meu netinho, graças a esses meus netos que estão comigo, né? Se alimenta, avó, para nós ficar mais forte. Tudo bem. Estou aqui, né? Já colhi a semente que nós já botemos quando nós entremos, semente de feijão. Agora nós já temos milho verde para nós se alimentar aqui nesse espaço. Um monte de espaço e não dá nada, mas já está dando, já deu, né? O feijão, colhemos o feijão, né? Olha, nós estamos aqui com o professor Roberto do canal Pensando Alto, né? Obrigado, professor Roberto Cardoso, do programa do canal Pensando Alto. A minha querida filhota aqui, a Daniela Mendes. Nós temos aqui o canal Brasil Repatriado. Nós temos aqui o assessor do vereador Pedro Ruas, o Luiz Daniel. Nós estaremos aí amanhã, o Cacique. Nesse evento, nós vamos divulgar, assim fica melhor. Deixa assim mesmo. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, compartilhem essa live, e amanhã nós vamos estar às 13 horas lá no Morro Santana para fazer uma manifestação lá em prol da terra sagrada. É onde os caigangues e os xocrém, eles enterram os umbigos dos seus filhos. É uma terra sagrada. E eles querem construir um condomínio de luxo. Depois eu vou botar aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouco o Morro Santana do Alto. Tá certo? Por favor, Laísa, a nossa antropóloga Caigangue. Por favor, Laísa. Boa noite a todos. Todos me ouvem perfeitamente? Sim. A minha saudação especial e todo o meu respeito e a honra em poder dividir essa live com a Cacica Iracema. Cacica Iracema, você representa a nossa luta, a nossa ancestralidade, você representa tudo que os nossos netos precisam saber. A tua fala, ela nos remete ao respeito, à ancestralidade, Iracema. Dona Iracema, que eu tive a honra de dividir uma mesa um dia em Porto Alegre. Eu gostaria, antes da minha fala, dar uma saudação especial a algumas pessoas da caminhada que, até então, dentro desse movimento que o Leonardo, que a nossa assistente social tem feito, de repente não eram conhecidas. São pessoas não indígenas sensíveis a lutas e indígenas Caigangue, que também fazem parte da nossa caminhada. A professora Bedate, da UF Cerro Largo, a minha mãe Albertina, uma grande liderança feminina, a Sueli Caigangue, professora Caigangue, ao professor Arão, a Vera Cristina, que super nos representa dentro da Secretaria de Cultura, a professora Josiane, que faz a diferença, e Danilo Braga, nosso grande doutor, super representa. Falando deles, eu me dirijo especificamente à dona Iracema, a precursora dessa luta, quando ela diz que os netos nos fazem seguir, quando eles dizem para a gente: se alimente que você precisa estar viva. Quando ela diz que o estudo não garante conhecimento, o canudo não garante a preservação do ambiente. Quando ela diz que todos vão ganhar, que as pessoas, que a sociedade envolvente, que a sociedade ocidental não entende que é o oxigênio que nos mantém vivo. Quando ela diz que ela luta e entra em greve de fome porque é por todos.
Não é por todos enquanto povo indígena, pelos 305 povos, é pelo planeta. Quando faltar esse oxigênio, quando faltar essa raiz que ela fala tanto, não vai ter valido a pena. Aí vai ser tarde demais. Quando ela diz que isso é um perigo, se não houver retomada, vai haver um perigo para a humanidade, e que é a raiz que segura a humanidade. E, acima de tudo, ela protege a vida. Então, com essas falas que eu tirei em minutos dela, eu quero me apresentar rapidamente. O meu nome é Laísa, eu sou indígena do povo Caingangue, eu resido na terra indígena do Guarita, eu sou professora, eu sou antropóloga. Eu sou alguém que também busca o espaço lá fora, porque o espaço aqui dentro a gente tem. E a gente precisa ocupar esses espaços lá fora, para dar esse apoio para a Cacica Iracema, para essa retomada do burro, para essa tomada de tantas retomadas desses acampamentos que lutam cotidianamente contra esse sistema político podre, me perdoe a palavra, porque antropólogo não fala bonito. A gente precisa lutar, a gente precisa colocar a cara a tapa, mas o sistema político que impera nesse país, ou imperava até então nesse país, ele não nos permitia. Agradeço ao Leonardo pela oportunidade que eu acabei de conhecer, pela oportunidade de dizer quem somos, aonde estamos e o que queremos, a partir de nós, do nosso local de fala. A gente é acostumado a ouvir as pessoas falarem por nós, dizer o que nós precisamos. E quando alguém se destaca, um indígena Caingangue se destaca na luta, acontece esse tipo de coisa. Essa tentativa de extermínio, de genocídio, de outra forma que impera nesse país chamado Brasil. Eu falo de um local de fala que é meu. Eu estudo antropologia porque eu cansei de ser objeto de estudo do sistema. Eu cansei de responder e grandes pessoas escrever sobre nós, enquanto povo indígena. Eu decido ser antropóloga para esse local de fala é meu. No momento que a gente tenta retomar, fazer retomadas, não só retomadas de territórios, retomadas políticas, retomadas ancestrais, a gente é podado. Então, eu me coloco à disposição, junto com a dona Iracema, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, sim. Nós vamos fazer essa retomada. Querendo o sistema, não, nós vamos lutar. Mas, para isso, a gente também precisa se armar com outras armas que não é o arco e flecha, que agora é a caneta e o papel, é o conhecimento científico, é o conhecimento acadêmico que a gente precisa para poder debater politicamente dentro do país. Nós estamos enfrentando um momento político muito sensível hoje, em que a gente precisa se posicionar enquanto povo, a gente precisa ocupar esse espaço de forma que a gente consiga construir política para que as cacicas como a Iracema não precisem fazer greve de fome e correr risco de vida por falta do que comer, por falta de uma terra para plantar. Então, eu, enquanto antropóloga, me coloco a partir de agora à disposição desses movimentos, dessas pessoas sensíveis da sociedade civil, para que a gente construa uma política que, de fato, venha atender as demandas, para que a dona Iracema não precise mais para passar fome, fazer greve de fome, para que os netos delas não tenham que dizer, para que os nossos netos, porque eu também sou avó, não tenham que dizer para a gente, come para você ficar forte e para a gente ter você como exemplo. Então, eu fico muito sensibilizada com esse momento e muito agradecida por esse convite, Leonardo, para que a gente possa construir uma política que, de fato, dê resultado e para que a gente tenha voz, enquanto indígena, capacitado, formado, que nós não precisamos discutir internamente, porque internamente nós já estamos discutindo. Nós sabemos o que nós queremos, nós precisamos levar a nossa voz lá fora, dentro desse sistema político, nós precisamos ocupar espaço, falando a partir do nosso local de fala. Esse é o nosso local de fala. Essa terra, ela não é o espaço físico que a gente quer, é um espaço ancestral, que ele tem a nossa história, que tem o nosso umbigo plantado, que os nossos pais, que os nossos avós, que a dona Iracema, que continua junto com a gente, ainda diz é nosso. A gente não quer nada de dinheiro, a gente não quer acumular, porque nós somos povos, não somos povos de acúmulo. Os povos indígenas não são povos de acumular, de querer dinheiro, nós somos povos do coletivo. Esse é o coletivo. Se essa é a forma de nós retomar o nosso espaço, que assim seja, através da nossa fala. Goste ou não, esse espaço é nosso, e nós vamos ocupá-lo.
Então, com todo o meu respeito, com toda a minha humildade, dona Iracema, pode contar comigo enquanto antropóloga, que a gente vai lutar, porque nós conhecemos as nossas demandas. E o sistema político nesse país vai ter que nos ouvir. De que forma? Eu não sei. Nós estamos, nesse momento, pensando junto, com as pessoas sensíveis ao nosso lado. E a gente vai conseguir, dona Iracema. Tenha certeza que daqui de nós vai ter sementes. Tenho meus filhos assistindo essa live, tenho a minha família e você também tem. Então, que eles sejam as sementes e que lutem junto com nós, para que eles não precisem fazer greve de fome para ocupar os nossos territórios tão sagrados e que só os nossos povos indígenas sabemos o quanto é importante. Porque o sistema, ele é do acúmulo. Nós somos povos da coletividade. Então, muito obrigado por essa oportunidade, eu estou à disposição e vamos construir políticas públicas que, de fato, atendam às nossas demandas. E chega das pessoas falarem por nós. Nós estamos aqui e eles vão ter que nos ouvir. Muito obrigada. Parabéns, fantástico. Jane, por favor, uma fala para a nossa cacique Iracema, que eu gosto de falar Canté, né? O nome indígena, né? Para a gente reforçar mais essa briga, essa luta indígena pela terra. Fala, Jane, por favor, Jane. Bom, a gente tem que ver o seguinte, o contexto nosso. Brigando por uma terra que já era deles, que eles foram roubadas, porque os donos originários da terra são os indígenas. Já estavam aqui desde o processo da invasão colonialista. E agora continuam sendo direitos violados, continuam sendo massacrados, perseguidos. Ao longo dessa história de mais de 500 anos, período colonial, ditadura e hoje, e o capitalismo cada vez mais predador, mais aniquilador. E pior, que eu vou conversar com a dona Iracema, que é a cacique Iracema, que é uma mulher de luta, de guerra, liderança, que está representando a aldeia dela, que tem famílias, crianças, um povo originário que é dono da terra e tem um trato todo especial com a natureza, porque a natureza para o indígena é a mãe, e a relação do indígena com a natureza não é a relação dos povos brancos, do capitalismo. Então, é uma relação de cordialidade, de respeito e de zelar por um futuro e respeito pela ancestralidade. Dona Iracema, eu admiro muito a luta de vocês, povos da resistência. Eu admiro a luta de todos que defendem o meio ambiente em prol de um mundo melhor para todos, inclusive da cidade, para o mundo inteiro, porque nós sabemos que o meio ambiente preservado ele é bom para toda a sociedade no contexto geral. Todo mundo ganha se a natureza é respeitada. Dona Iracema, quantas famílias estão morando aí nas aldeias e crianças? A senhora sabe? A senhora poderia nos falar? Aqui na aldeia vamos estar com 45 famílias, estamos. Tá vendo? Essa minha irmã, quando nós entramos junto, ela desde ela está junto até agora. Estamos juntos aqui, tem as crianças, se der, estão escutando os gritos, né? Então, essa família, são 45 famílias que estão aqui, nessa aldeia que nós estamos aqui, né? Se chama Angaré, que é a avó que me criou, né? A minha avó que lutou também contra a ditadura, né? Levou muitos meus tataravós, esses aí, né? Tempo do governo do ditador, né? Então, somos imensas histórias para sempre contando.
Às vezes, minhas amigas, as fogos, né? Como eu digo, as fogos, são as brancas que tentam perguntar por que vocês vivem tanto essa história? Eu digo que sim, aquele que esquece sua origem, a história, não tem história, mas o caigangue, o povo indígena vive isso aí, para nós não ser esquecido. E os netos vão continuar assim. É assim que meus avós viveram. São nossos professores de conhecimento e de saber. Tem que conhecer a Mãe Terra. Temos que conhecer quem vive no colo dela. Com todos nós, ser vivos. Quando falo ser vivos, é tudo que existe na Terra. E cada um tem que ser seu espaço. Portanto, respeitando, em primeiro lugar, respeita o outro, até a minoria, tão pequenininho, e vamos deixar viver a vida. É assim que a minha avó me ensinou. É assim que meu avô me ensinou, o meu pai e a minha mãe. Essa menina que está aqui, né, minha querida irmã, que nasceu nas minhas mãos, né? Que a minha mãe, quando eu peguei ela na minha mão, disse, é a tua filhada, a tua maninha que vai ser. Então, estamos vivendo aqui, né? Assim é a nossa caminhada, junto, coletivo, com a André e com o Regner. Enquanto tanona tonante, ondega, kuyuki kia, nona tona ga atona. Kamuna mremontone, que tem copoara. Então é isso que eu estou compartilhando com vocês, né? Para entender a visão do povo indígena geral. Vai ser muito difícil, talvez, mas tenta só entender a academia. Tem os professores que estamos formando, doutores, para explicar dentro da universidade. Professores estão formando desde ensino médio a nosso viver indígena. Né? Para não haver mais a discriminação, para não haver mais dizer, esse é só meu, coisa que a gente nunca faz isso aí. A Mãe Terra do Brasil, ela atua imenso, dá para todo mundo viver bem e caminhando a semente para nossos netos. É isso o nosso objetivo. Vamos sonhar. Né? Apenas eu circulo aqui. Quando é amanhã, não vou estar mais. Mas eu fico convivendo as netas. Diz o meu avô, apenas protege, apenas respeito. A vida é aqueles que alcançam a nós, que se chama Mãe Terra. Muito obrigada, meus amigos. Muito obrigada, minha sobrinha. Saudade da tua mãe Betinha. Como nós também fomos fazer a história do borboleta. Ela estava junto. E vamos estar juntos sempre. Longe, distância, espiritualmente, sim, minha sobrinha. E muito obrigada, Leonardo Bastos. Muito obrigada, Olha, eu vou, Rosine Pereira, né, por esse convite. eu vou solicitar a todos. Olha, quem puder, quem estiver na região de Porto Alegre e puder estar lá no Morro de Santana, né, que doem artigos de olha, artigos diversos, comidas, estão precisando de comida, arroz, né? Arroz, de repente uma tapioca, né? Uma comida mais. Eu vou até buscar aqui alguns recursos aqui que eles estão usando lá na terra dos Yanomamis, vamos dizer, alimentos mais voltados para os indígenas, né? Eles estão necessitando lá. Então, eu vou colocar aqui na tela, se alguém puder ajudar na região de Porto Alegre,
eu gostaria aqui de informar que amanhã, às 13 horas, vai ter a manifestação lá na Terra Sagrada do Xoclen e dos Caigangues. É uma aldeia multiétnica, né? E a cacica está aqui para realmente reforçar essa luta, né, contra a construção de um condomínio de luxo na terra. São 20 famílias. Né? Eu acho que a gente tem que reforçar essa luta, porque um detalhe importante. Eu quero, para os Xoclen que estão assistindo a gente aqui, ali aquela terra sagrada, tanto para os Caigangues quanto para os Xoclen. E o Xoclen, a primeira ação do marco temporal no STF, que vai ser julgado do STF, é da aldeia Bugio, lá em Santa Catarina, uma terra Xoclen. Então, essa luta é importante. É importante não só para o Xoclen, quanto para os Caigangues. Né? É uma terra sagrada. Ela caiu. Mas ela vai voltar, a cacica. Então, o Laísa e Jane, a gente pode aqui reforçar a luta pela terra indígena como um todo. E agora ela está voltando aí. E dizer que é o seguinte, eles estão lá nessa terra sagrada, sagrada para eles, antes do século XIX. Então, realmente, é triste e nós vamos retomar essa terra. Caiu de novo. Ela está com problema de internet. Tá bom. Mas a gente chega lá. Ela vai voltar. Tá bom? Ô, Laísa e Jane, por favor. Laísa. Eu acho que toda ajuda ela é bem-vinda nesse momento é um momento muito perigoso, né, Leonardo? É um momento bem sensível em que a gente precisa se organizar de forma em que os nossos parentes não fiquem à mercê desse sistema de uma forma pensada, uma forma atual de genocídio, digamos assim, né? Nós temos o exemplo do nossos parentes Yanomami, né? Nunca foi tão atual a tentativa de genocídio, de extermínio de um povo, como em 2022 e início de 2023, né? Nós temos que ter um cuidado, é um momento perigoso, é um momento sensível, em que não aconteça também com a retomada do morro, né? Em que nós temos crianças e idosos, né? Tanto do povo Caigangue e do povo Xoclen. Infelizmente, por questões de logísticas, de distância, a gente não consegue estar nesse momento presente lá. Até por questões financeiras também, questões geográficas, a gente não consegue estar presente fisicamente. Mas a ideia de fazer um movimento online, de divulgar na internet, essas são ferramentas que são extremamente importantes para a gente, enquanto povo indígena, se organizar. A gente precisa se apropriar, digamos assim, dessas ferramentas para divulgar esse tipo de luta, né? Cara, e quando a gente fala no sentido, não é físico, de retomada de espaço para a questão financeira, é questão de ancestralidade, é questão de respeito, é questão de retomada de rituais, de povos do nosso passado, né? Eu bato muito na tecla de que a gente não pode viver do passado, porque a gente sabe que não vai conseguir retomar todos os nossos espaços, mas aqueles que estão no nosso alcance e que uma cacica Iracema tenha a coragem de retomar, a gente precisa apoiar enquanto povo, né? E como antropóloga, eu digo para vocês, a gente faz esse caminho inverso, a gente sai da posição de objeto de estudo e toma para a gente a questão de pesquisador. A gente precisa ocupar esse local de fala, a gente precisa se apropriar desse conhecimento científico, desse conhecimento acadêmico, para poder dar suporte para essas retomadas. O momento que nós indígenas saímos das nossas aldeias, dos nossos acampamentos, buscando um canudo dentro da academia, a gente não deixa de ser indígena, que é isso que o sistema quer, que a gente perca a nossa identidade enquanto povo quando a gente sai. Por quê? Porque a partir daquele momento que a gente sai do nosso território, do nosso acampamento, da nossa retomada, para tentar buscar o conhecimento acadêmico, científico, automaticamente o sistema tenta nos absorver. Por quê? Porque eles não querem que a gente fale desse nosso local de fala, com essa autoridade que nós temos.
Olha, eu digo para vocês, eu sou antropóloga, eu tenho todo o direito, tenho toda a autoridade de lutar junto com as retomadas. Deixa dos outros falar por mim e eu posso dizer a partir de, né, o quanto é importante, porque quem é que conhece a nossa história enquanto povo? Nós, povos indígenas, 305 povos no país, precisa se ter autoridade e se colocar no seu local de fala. Essa retomada é nossa, ela é ancestral, a cacica nos representa hoje, ali tem os nossos umbigos, os nossos ancestrais, os nossos netos, os nossos avós, nossos tataravós, ali tem rituais, a natureza é importante. Bueno, então, esse é o local, nós estamos dizendo que esse é o nosso local de fala, que ele é nosso por direito, e nós precisamos de pessoas que digam que assinem para nós, que sejamos nós mesmos enquanto indígenas capacitados fora. É por isso que eu bato sempre nessa tecla de dizer, nós precisamos ocupar o nosso espaço lá fora. Chega de dizerem para nós o que nós temos que fazer, quem somos nós e qual é o nosso local. Então, é muito importante que aconteçam esses debates e que a gente consiga apoiar a Dona Iracema e os chocleiros dessa luta, porque nós somos todos parentes. As pessoas dizem, mas esse discurso de ancestralidade, ele não tem importância, o sistema político, o sistema jurídico diz isso. Mas e a história dos povos? Do que foi feito, do que foi criado, da partir de onde que surgiu essa terra Brasil indígena? Da onde que ela aconteceu? E aí as pessoas dizem, mas isso é história. Não, essa história não é história, essa é a nossa história enquanto povo indígena. Sim, nós vamos demarcar, esse território é nosso. Nós temos indígenas capacitados para lutar dentro de todas as áreas do conhecimento, seja direito, saúde, educação, dentro da antropologia retomada. Nós temos representação e nós vamos apoiar as nossas, sempre trabalhando ao lado das nossas lideranças tradicionais, porque sem as nossas lideranças tradicionais a gente não consegue desenvolver o trabalho. Nós somos povos do coletivo. Bueno, vocês querem gente capacitada para discutir com vocês? Toma, estamos aqui. Eu, enquanto antropólogo, me coloco nessa posição, vocês precisariam de antropólogos? Então, nós temos um antropólogo caingangue, de base, que discute junto, que está junto. É isso que vocês precisam? De juristas, de pessoal da saúde, educação, indígenas capacitados, estamos aqui. Nós temos mão de obras e as nossas demandas, sim, vão ter que ser ouvidas. A retomada é de direito, é nossa, é ancestral, é a nossa história e, como diz a Dona Iracema, é a nossa raiz. Então, estamos aqui e a gente não vai recuar. Minha preocupação é o seguinte, muitos indígenas estão nos relatando, eu ouço muito isso, é a questão de eles estarem até mesmo em situação de rua, vulnerabilidade na cidade, sem ter onde morar, são considerados sem tetos, né? E aí o Estado viola esse direito, tomando uma terra que é deles, são famílias étnicas que o Estado brasileiro tem dificuldade de trabalhar essa questão étnica, trabalhar a questão de aceitação, de inclusão, de respeito aos povos originários, e aí são famílias que terão os direitos violados, ficarão sem casas, e aí, como que vai fazer? Onde que essas famílias vão morar? Porque os relatos que eu tenho ouvido ultimamente são de indígenas em situação de rua, indígenas sem teto, que não têm, né, que até mesmo são desabrigados, são despejados de casa porque não têm condições de pagar um aluguel. Essa é a conjuntura. E agora, eu levantei uma situação, Dona Iracema falou e reticou o que eu falei. Questão da ditadura militar, ela falou que a mãe lutou porque houve perseguição. Se hoje a gente está aqui falando sobre essa questão da terra, ela se agravou muito durante o regime militar em todo o território brasileiro. Muitas pessoas hoje que se encontram em processo de retomada, de luta por reconhecimento das suas origens, ou que hoje
estão em situação de rua, situação de vulnerabilidade, elas são famílias que advêm do processo do regime militar, onde violou o direito dos indígenas, onde foi cometido genocídio, torturas, perseguições contra os povos originários, porque era proibido pelo regime militar falar que você era indígena. É um apagamento. Hoje, eles tentaram, com esse projeto anterior, né, desses 4 anos daquele outro homem, aquele governo passado, aí, por 4 anos, tentou, de todas as formas, um projeto com o intuito de apagamento dos povos étnicos, de genocídio, de acabar com os povos originários, para que eles concluíssem o processo de exploração, de usurpação da terra, para usar para finalidades econômicas apenas, e acabar violar. Agora, a minha pergunta é, o Estado e o poder público, que deveria garantir e assegurar direitos dos cidadãos do Brasil, ele vai ficar do lado do Estado capitalista, do poder econômico, em prol da economia e contra, violando o direito dos povos originários, violando o direito da dona Iracema, da etnia, das crianças. Como que vai ser esse processo? Onde que se encontra a Constituição e as nossas leis para resguardar os direitos dos nossos povos, das nossas crianças, da cultura? O Estado brasileiro tem uma dívida com os povos originários e com os povos negros. E o Estado reparou? Não. O Estado continua violando direitos. A sua luta, dona Iracema, assim como a luta de todos os povos originários, é a nossa luta aqui no canal. A gente abre espaço para que vocês tenham voz aqui, fala para escolher a demanda, intervir, e a sua luta é a nossa luta. Eu só queria, dona Iracema, que a senhora me falasse com relação a políticas públicas. A FUNAI reconhece vocês como indígenas? Como é a relação de vocês com a FUNAI? Onde que está a FUNAI nessa situação? Aqui em Porto Alegre, a nossa FUNAI aqui está na estrutura, que o presidente, né, Lula Inácio da Silva, né, nesse ano de 2023, estão trocando tudo, né? Como diz, né, outro estava aí, que era também, mas estamos pedindo que aceite uma indígena aqui, porque a indígena, ela sabe a nossa dor, ela sabe o que está faltando na nossa aldeia, porque ela é indígena, né? Nós não queremos um funcionário mais, às vezes, que vem trabalhar como cargo de confiança. Não, não queremos mais. Sendo cargo de confiança, ele não vai fazer o serviço certo. Agora, uma indígena, se entrar aqui, ela vai saber o que nós estamos precisando. E o que nós estamos falando foi estar na posse das meninas lá também, da nossa ministra dos povos, né, e a deputada, né. Eu não pude ficar lá da posse da nossa presidente da FUNAI, porque eu tinha outro compromisso aqui na aldeia, né. O que nós falamos para eles? Mas pessoa que para trabalhar aqui na base, funcionário do governo, que seja direto a Brasília, né? E levar a nossa proposta
junto com o povo. Vamos construir junto. Eu não vou fazer uma coisa caso o vizinho também não vai entender aquele projeto que eu estou tentando fazer. Eu vou ter que conversar com ele. O que você vai fazer? Qual semente que tu quer plantar? Para nós se apoiar um outro. Se o dia chegar, não só indígena, todo povo brasileiro, população brasileira, construir junto, vai dar certo. Essa é a minha esperança ainda. Essa é a minha esperança para nós trabalhar junto, coletivo. Indígena e outro povo que não é indígena, para terminar com discriminação. Vamos trabalhar a defesa da terra, vamos trabalhar a defesa da nossa raiz, a defesa das nossas águas que saem na terra, é sagrado ainda. Vamos conversar para ver se nós entendemos. Vamos parar um pouco de acumula de tal coisa, né? Vamos trabalhar buscando o que faz bem para a saúde, para nós, ser humano, né? Então, essa é a nossa proposta. Proposta que nós queremos uma indígena na FUNAI aqui, na CESAI aqui, né? A base do órgão da prefeitura, do governo do estado. Daí ela vai entender o que indígena quer. Eu não sou contra os outros funcionários, mas ele tem que estar junto com o indígena. Ele tem que dormir como a gente está dormindo, vir na aldeia, ver a situação. Né? Convivendo junto, ele vai entender. Nessa retomada, às vezes ele diz, Dona Ersel, que tu fala de todo mundo. Sim, eu falo sim, porque eu me acho que eu sou a parte dessa pessoa, nós somos semelhantes a outro. Por isso tem que falar. É a vida. Então, tento levar junto os jovens do nosso país, para quando é amanhã, eles entenderem nós, os jovens e as crianças. Né? Quando nós vamos plantar o sementinho aqui, eu não fui junto sozinho, foi junto com os netos, foi junto com o povo, é assim, ó, e trabalhemos tempo a tempo, trabalhemos a lua, né? E tá aí, ó, é assim. Quando eu digo outro povo, é estudantes que estão estudando na URGS, não indígena também, né, jovem, Foxinho que estuda ali, Foxinho para nós é o filho dos brancos que tenta saber conhecimento. Estava aqui, né, para aprender. Então, tudo isso, o governo que ficar vai entender isso aí. Né? Eu sou um líder, só que eu sou um líder, não vou ser um líder só para uma pessoa. Eu quero ser um líder que leva tudo junto, a conhecimento, né, de relações com a terra. A gente conversa com a terra. Então, tudo isso nós podemos compartilhar. Que a terra para nós é sagrada. Ela é uma mãe, paciência. Até agora ela está nós abençoando. Então, eu levo muito no meu coração isso e ficarei muito triste quando alguma coisa estiver faltando na mesa de qualquer ser humano nosso. Né? Eu posso ter uma coisinha, mas gosto de compartilhar com meus bichinhos, que estão junto comigo. Assim a mãe, assim a líder. Né? Então, nós conversamos com a Janja, a esposa do Lula. Janja, nós queremos um planejamento junto com o povo. Entende nós como demarcar, entende nós como nós queremos ministrar, né? Mas junto com criança, com jovem, mostrando o caminho, né? Não pode tirar isso aqui. É nossa medicina. Essa árvore dá frutas para mais tarde você comer junto
com seu filho. Então é isso o nosso planejamento Caigangue. Então conto com vocês, minha querida filha, sobrinha, e Leonardo, e você, menina, né? Conto com vocês, compartilhar isso, né? Eu busco uma coisa para todos, povo brasileiro, para a vida que existe no colo da Mãe Terra. Eu estou muito preocupada com uma situação. E aí, a Laís vai poder me falar. Pelo que eu vi ali, a FUNAI não comparece, eles não têm auxílio direito a nada, é uma forma até de tentar expulsar eles da terra, não reconhecer eles como indígenas. Não são assistidos, não é, Laís? Eu tenho a impressão que agora eu vou falar a minha impressão. A gente não pode usar meio termo para dizer o óbvio, né? A FUNAI serve como uma cabide de emprego, até então. Esse recomeço, esse momento político histórico em que indígenas estão ocupando o maior escalão da FUNAI, que hoje é FUNAP, que é CESAI, a gente precisa ter muito cuidado para que não haja uma tentativa de colocar indígenas lá no momento que é bem delicado, em que os nossos direitos foram tirados até então, para que a história não se repita, que daqui a pouco não jogue povos contra povos. Então, o momento que os nossos parentes assumem o maior cargo que gerencia as questões indígenas do país, seja em qual departamento for, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita preocupação, porque é uma política pública de tentativa de genocídio e extermínio histórica. Então, os nossos parentes que recentemente ocuparam esses espaços têm que sentar e pensar e analisar muito bem o que foi feito até agora e o que daqui para frente nós podemos fazer para mudar essa realidade. Eles têm uma responsabilidade muito grande, e não falo especificamente de uma retomada aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma retomada a nível de Brasil. Nós estamos numa tentativa de retomar nossos espaços a nível de nacional e também internacional. Então, a gente tem que ter muito cuidado de que forma nós vamos fazer assim, da onde que nós vamos buscar recursos para que aconteçam as demarcações, para que se respeitem os direitos culturais, rituais, as nossas demandas, seja em qualquer departamento que for, né? De que forma os nossos parentes vão fazer para mudar essa realidade. Então, eu fico bastante preocupada também, enquanto antropóloga, de que forma, em que momento eles estão, em que momento eles foram inseridos ali. Porque é histórico essa tentativa de apagamento, essa tentativa de invisibilidade das culturas indígenas do país. Nós estivemos até então à margem, sempre nós somos jogados à margem social, à periferia social. Então, o que eles pegaram nesse momento? Eles pegaram a questão indígena totalmente destruída, né? E da onde que nós vamos começar? Em que momento que nós vamos retomar? Porque nós estamos fazendo uma retomada. É uma retomada de território, é uma retomada cultural, é uma tentativa de acabar com o genocídio de outra forma, claro, é bem recente, é outra forma de genocídio, em 2023. Né? Então, a responsabilidade dos nossos parentes que estão ocupando hoje esse alto escalão dentro desse governo, ela é muito grande, porque eles serão cobrados tanto do governo, tanto da sociedade civil, quanto dos povos indígenas. E não é só os caingangues, só os xoclens. São 305 povos no país hoje que têm uma angústia, que precisam que as suas demandas sejam atendidas. De que forma eles vão pensar políticas públicas para tirar a gente dessa invisibilidade? Né? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Porém, nós estamos tendo a oportunidade de nos posicionar. Que posição nós temos agora? É um momento de união, é um momento perigoso, é um momento sensível. E aí eu faço minhas falas da dona Iracema, em que ela diz, que semente que nós queremos plantar? Porque daqui a pouco pode vir a sociedade ocidental e dizer, ora,
vocês tiveram a oportunidade de ocupar esse espaço político a nível nacional e internacional. E o que vocês fizeram com isso? Porque nós sabemos que a sociedade não nos quer lá fora ocupando espaço. A sociedade nos quer aqui dentro, onde eles consigam nos manipular e dizer quem somos, aonde estamos e o que devemos fazer. Nós temos uma resposta concreta, nós já temos a solução para isso? Não, ela deve ser construída. Com quem ela vai ser construída? Com a dona Iracema, por exemplo, que é alguém que está fazendo uma retomada ancestral para além do espaço físico. O que a dona Iracema diz é muito óbvio. Ela simplesmente diz: se vocês não nos aceitarem, se vocês não nos ouvirem, vocês vão morrer junto com a gente. E faço aqui o uso do livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua, em que ele diz: o mundo está acabando e vocês não estão vendo, vocês não estão acreditando. É muito simples, é muito óbvio, mas o capitalismo, a tentativa de acumulação que impera no cenário mundial hoje, ela tenta nos apagar. Então, qual semente que nós estamos plantando hoje? Como diz a dona Iracema, é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda. Mas ela pode ser construída a partir dos nossos jovens e das nossas crianças. Porém, a gente enfrenta uma barreira muito grande, que é a sociedade a nível local, regional e estadual. Ora, nós vivemos no estado mais racista do país. Isso é comprovado quando uma pessoa que é candidata diz que negros, índios, gays e quilombolas é tudo que não presta e se elege como o cara mais votado do estado, só me comprova que nós estamos ocupando um território mais racista do país. Então, de que forma nós, movimentos indígenas, nós, lideranças tradicionais e espirituais, e nós, acadêmicos, podemos mudar isso? Ocupando espaço, nos fazendo ouvir. Como que nós vamos fazer isso? Fazendo essa fala que nós estamos fazendo, por exemplo, agora, nesse momento em que nós estamos no YouTube e todos estão nos ouvindo. É uma forma de começar uma retomada. É uma forma de recomeçar a retomada. A retomada da dona Iracema, junto com o povo Xoclen, é uma forma de dar visibilidade ao nosso povo, que assim seja. O Estado brasileiro, sim, ele tem uma dívida histórica com povos, com negros, índios e quilombolas. Se fazer isso, se está na lei, cumpra-se. Cumpra-se. Então, nós vamos fazer cumprir. Junto com as donas Iracemas da vida, com as lideranças tradicionais e com nós acadêmicos que hoje estamos lutando por esse espaço e fazendo essa discussão em que todos podem participar. Esse é o começo. Hoje nós temos representação dentro da FUNAP, dentro da CESAI, a nível estadual, regional, ainda não conseguimos o nosso espaço local, que é da onde que tem que começar. Nós precisamos começar das bases, o espaço local. Quando ele for local, as regiões, o Estado, o Brasil e internacionalmente eles vão nos ouvir. Quem sabe disso? Quem está na base. Então, é muito importante esse diálogo com essas pessoas sensíveis que estão no chat comentando, sou com vocês, pessoas que nós estamos dando essa abertura dentro de uma rede social. As redes sociais são fundamentais para nós hoje. A gente não pode dizer que não. A gente não pode se estagnar, porque a cultura ela não pode ser estagnada. Se os caigangues estivessem numa cultura estagnada, com certeza nós já não existiríamos mais. Então, a gente precisa criar parcerias, criar meios de ocupar esses espaços. Então, sim, nós estamos ocupando esse espaço hoje, junto com a dona Iracema. É um exemplo de retomada, sim, ancestral. Mais do que física, ela é ancestral. Estar falando para vocês e para o mundo inteiro, diante do canal do YouTube, é uma retomada. Esse espaço é nosso. E nós vamos ocupar. A academia também... O que o Danilo escreveu, muito, muito bom, viu? Ótima fala, respondeu o que eu perguntei. Ótimo. Olha aqui, leia para nós. FUNAI nega presença caigangue na região metropolitana de Porto Alegre. Fiz um estudo antropológico no Morro do Osso, estudo muito bem feito. FUNAI não teve como negar, mas segurou o estudo engavetado. Obrigada, viu, Danilo? Você respondeu a pergunta que eu queria saber, porque eles estão desassistidos, tá? Política pública se faz com os estudos sociais.
à medida que o Danilo faz um relatório, entrega que existe presença dos caigangues, que existe presença indígena, e eles não acolhem essa demanda, não tem como fazer isso. E outra coisa, o genocídio que o Bolsonaro fez foi intencional, sim, e nem foi de forma velada. Ele fez intencional e matou aquele canto de Yanomami. Se ele tivesse ganhado 4 anos, ele tinha acabado. As meninas foram mortas, estrupadas, menina de 12 anos grávida de garimpeiro, eles estão morrendo intoxicados. Foi um genocídio intencional para todo mundo ver. Aqui na cidade, eles fazem um apagamento. A FUNAI não reconhece a presença dos indígenas para deixar eles fragilizados e obrigar eles a sair. É uma forma de retaliação. Isso não foi só em Porto Alegre, Danilo, mas isso é o relato que eu escuto de todo mundo, porque eu preciso de entender para a gente saber por que eles não estão tendo acesso a determinadas políticas públicas. Porque você vê claramente, dona Iracema falando, que eles estão em situação de vulnerabilidade social. O Estado, um absurdo, já vem negligenciando eles, viu, Léo? Quando eu for fazer relatório, você já pode colocar isso. Já negligenciaram eles, deixaram eles nessa situação, sem nenhum acesso à política pública, para poder punir e fazer retaliação e fazer com que eles saíssem do local que eles estão. E agora eles querem desabrigar eles e colocar eles na rua. O Estado está negligenciando e violentando ele a segunda vez. Muito obrigada, Danilo. Cacica, a senhora quer deixar alguma, dona Iracema, quer deixar alguma mensagem para o público, para os seguidores, além das que a senhora já deixou? Pode repetir a pergunta, por favor? Pode falar, Cacica. O microfone estava fechado. Pode falar. Tá. A pergunta, que está caindo aqui na internet e não consegui escutar direito. Você pode fazer de novo a pergunta. A pergunta que vocês já sempre fizeram, por favor. Ai. Cacica, a senhora está nos ouvindo? Porque parece que ela está com problema de ouvir o negócio. A gente fica triste de ver tanta negligência, tanta perseguição. Eles cortaram, não deixaram eles ter acesso a nada. Você percebe claramente que eles estão em situação de vulnerabilidade precária, que o Estado deixou para poder fragilizar a luta deles, para eles virem tomar as terras. Gente, isso é um absurdo. Não dá para conceber isso dentro de um país que a maioria aqui, todo mundo, ou você tem sangue de índio correndo nas suas veias, ou você tem nas mãos. Eu tenho nas minhas veias. E vocês que fazem isso têm nas suas mãos. É uma vergonha para o Estado brasileiro a gente ter que relatar uma situação dessa. E aí, a pessoa se preza fazer um estudo, porque a partir do estudo social que você constrói política, aí vem o órgão do governo e fala assim, não tem indígena. Falei, outra coisa que o Eli falou, a FUNAI precisa mudar, e não deixar nenhum bolsonarista lá, não. Pelo amor de Deus, tem que tirar tudo. É tudo do mal, tudo estava lá envolvido com esse projeto de genocídio, tem que sair. E outra coisa, os parentes que assumirem a secretaria, pensem, vocês não estão falando por uma etnia, vocês estão falando por um povo indígena de todo o país. Então, tenha compromisso, não olhe só para você, olhe para o povo indígena, vocês vão representar todas as etnias. Tem um cacique que é amigo meu e do Léo, que ele fala que quando ele ajudou a confeccionar a Constituição, ele sempre falou, eu falo para o meu povo indígena, eu nunca falei em nome só da minha etnia. E é o cacique da etnia Suruí.
Ele fala, eu falo para todo o povo, tudo que eu quero para minha etnia, eu quero para toda. Um absurdo o que o Estado vem fazendo. Quando eles me falam, eles me relatam a situação que eles estão, de negligência, e ainda o Estado querer ir lá tomar a terra deles, pelo amor de Deus, que absurdo, isso é criminoso. Pode falar, Léo. Eu gostaria aqui de agradecer aqui a interação aqui da Carmen, Carmen Chamum, da Anadipes, Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da Previdência Social, né? Anadipes. Muito obrigado, Carmen. E ela colocou aqui, ligar 129, 129. Carmen, eu estou preparando uma ação específica para isso aqui, mas o vereador Pedro Ruas vai estar lá amanhã e ele está tomando o caso, né? E já tem um advogado, da causa dessa terra indígena. Tá? Mas muito obrigado, Carmen. Foi um prazer. Tá? O prazer é todo nosso. Não, né? Obrigado por contribuir. Então, a Carmen Chamum, ela é da Anadipes. É isso, né, Carmen? Legal. Tem que ficar registrado aqui também, Leonardo e Giane, uma coisa que é bem presente. Quem sabe disso, nós indígenas que estamos lutando dentro da academia. É uma crítica que eu vou fazer, porque eu sei que isso tem consequências. A gente indígena que sai, estuda, se qualifica para lutar em prol dos nossos parentes, a gente é podado. Tá? Então, assim, ó, é muito bonito o discurso de inclusão, é muito bonito o discurso de que vocês se formem, vocês vão ter os seus espaços aqui dentro. Porque quando a gente tenta ocupar espaço lá fora, se você diz aquilo que eles não querem ouvir, você é podado. Eu sou um exemplo disso, tá? Eu não consigo ocupar o meu espaço dentro do sistema político externo, estou falando política externa, lá fora, porque a gente diz a real, tá? Então, assim, é muito bonito dizer nós somos parceiro dos indígenas, a gente luta e coisa e tal, e quando a gente tenta ocupar os nossos espaços lá fora, a gente é podado. Tá? Então, isso tem que ficar bem... é uma crítica que eu faço ao sistema político externo. Tá? É muito bonito dizer que, porém, quando a gente quer ocupar espaço, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente diz a verdade. E dizer a verdade, o sistema político não quer ouvir. Tá? Ou você se adapta ao sistema externo político, ou você é podado. Tá? Então, isso é real, isso agora é 2021, 22 e 23. Espero que agora com esse novo governo, a gente tenha voz. Tá? Porque se é canudo, nós temos também, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente precisa, enquanto indígena, caingangue, das terras indígenas, dos acampamentos, ter a nossa voz ouvida lá fora sobre as nossas demandas. Né? Chega da gente dizer o que eles querem ouvir, chega de falarem por nós. E repito novamente, esse local de fala é nosso. Né? Chega das pessoas falarem e escreverem sobre nós. Carmen, eu gostaria, Carmen, anota esse WhatsApp aí. O primeiro é o meu e o segundo é da TV. Pode anotar os dois aí para entrar em contato com a gente. O Cacica, Iracema, a senhora está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. A senhora quer deixar alguma mensagem para o público, além das que a senhora já deixou, por favor? Tá, vou. Tá. Assim, porque falemos sempre como liderança. Obrigada, minha sobrinha. Obrigada aos ouvintes, público, né, jovem, estudante. Eu compartilho com vocês essa nossa história, essa nossa vivência. Essa vivência com todos existe no colo da Mãe Terra. Vem com nós. Quando eu digo vem com nós, é para todos. Né? A defesa da Mãe Terra
Vamos cuidar ela. Vamos cuidar ela como a gente cuida o nosso cabelo. Nosso cabelo é a raiz da Mãe Terra. Então venha, jovem, venha, sociedade, pensa, a mãe como tem junto. Defender a terra, defender as raízes, as árvores. Uma sombra tão bom quando a gente entra embaixo, quando dá um sol quente. Vamos pensar nisso, tá? Isso, eu convido vocês. Eu convido vocês vir na sombra, povo brasileiro. Quando eu convido como caigangue, como indígena, né, eu falo em nome das mulheres indígenas. Eu falo em nome daquelas vó, né? Eu falo em nome dos jovens. E para vir na sombra. Esse calorão que deu, a gente fora do tempo, é equilíbrio da natureza. A árvore que existia nela e fazer equilíbrio. Mas vamos tentar semear aquele semente daquela árvore que sumiu. Talvez não vou chegar a ver, mas vai ver seu filho, seu neto. Então venha semear com nós. Venha semear aquela semente, onde amanhã os nossos filhos, os netos, segurando a mão do outro, para juntar aquele semente que nós semeamos. A nossa araucária, as nossas figueiras, né? Então venha. E não só as figueiras, e muitas outras árvores que existem em roda do Morro Santana. E essa noite foi maravilhoso de conversar com vocês. Venha conosco. Yo tamayo, kita iyok si ikofatangit komuyangra emin kemi komuyangra enyagra monyo goi hekret kronia goi atane en ton tiniti ton foi komuyangra sayak malanyi takton Manhui tau ting ning engabek tau tiyu kami Brasil gitu. Bekini eng nafi fongot ta eng mãe gitu. Red at eng mãe tiwa begni gitu. Fongot ta a mãe gigante gente. Está escrito na nossa bandeira do Brasil. Para nós ler com coração para entender isso aí, né? Quando eu digo para minha neta, canta o hino nacional do Brasil. E está tudo escrito que existe no colo da Mãe Terra. Então vamos juntos semear essa semente. Venha, a mesma coisa que eu falei na minha palestra. Agradeço de coração. E boa noite, fica com teu pão. E vamos sonhar. Sonhar dormindo e sonhar acordado. E junto. Tu canta a vez, Cachê. A dantinha me tem que bater. Prazer. Nossa, lindo que O Cacique, a senhora me permite colocar um vídeo aqui do Choclen com Guarani, eles cantando o hino nacional, na língua da Choclen. Eu vou colocar aqui para vocês verem, é emocionante. Que também a terra também do Choclen e dos caigangues, né? Sim. Então, eu quero colocar aqui para vocês aqui o vídeo do Choclen, né? Cantando, as crianças cantando o hino nacional. Né? Sim, eu conheço essa hino nacional. Vamos lá.
Vocês acabaram de assistir um momento de patriotismo. Esse hino é muito bom, muito lindo. Conta tudo que existe no colo da terra. É isso que nós podemos fazer. Esses aí são os Chocães e os Guaranis defendendo a escola em Santa Catarina. Sim. Cantando o hino nacional. Uhum. Como nós temos também o Caigangue, né? Se isso não emocionar alguém, eu já não sei mais nada. Eu já não entendo mais nada de humanidade. A Aralícia sabe muito bem que Guarita também gravou o hino nacional no Sul, que é bem quase igual, né? E fala toda a beleza que a Mãe Terra tem e tinha, que nós uns conseguiram tentar destruir. Cacica, sabe o que eu acho incrível? Esses imbecis aí que atacam os indígenas, que se dizem patriota, não sabem cantar um hino. Esses são os verdadeiros brasileiros aí, os donos da terra, cantando o hino nacional, no idioma deles. Não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague. Eu concordo aqui com o Bernardo trabalhou comigo 11 anos numa refinaria no Rio de Janeiro, então o Bernardo Martins aqui, ele botou assim, registro maravilhoso esse vídeo. E tem que ver que o hino nacional, ele fala das nossas florestas, da nossa natureza. E quem realmente cuida é os indígenas. Esses aí que ficam aí andando com a bandeira e falando que é patriota, entrando em Planalto quebrando, eles são a favor de acabar com a natureza, de pôr fogo em tudo. Eles não gostam do verde e do amarelo, eles querem o Brasil cinza de fumaça, todo destruído. Jane, me permite? Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou colocar o link para vocês baixarem esse vídeo. Tá certo? Vocês podem baixar esse vídeo aí das crianças cantando hino. Isso aí tem que rodar o mundo. Sabe por que eles estão manifestando lá? Porque o governo de Santa Catarina, do Jorginho Melo, que foi lá para a Amazônia, lá tem negócio de grilagem lá na Amazônia, de desmatamento. O Jorginho Melo de Santa Catarina está obrigando os estudantes indígenas a estudar moral e cívica, a estudar Pedro Álvares Cabral. Eles não querem. O artigo 341 da Constituição é bem claro. Eles têm que ser respeitadas as tradições e culturas indígenas. Eles querem conteúdo indígena. E eles se recusam. E, então, eles deram um prazo de 10 dias sob pena de punição para os professores e diretores. Os pais não querem mandar as crianças para lá. As crianças não querem estudar. Não querem estudar. Porque eles querem que os meninos indígenas, ensina da ditadura militar. Leonardo. Ditadura militar. Leonardo e Jeane, eu acho que é essa fala de vocês. Enicarajá, sim, se junta com nós nessa defesa, Enicarajá. Nós precisamos de antropólogos indígenas com propriedade para falar. Jeane, você e o Leonardo, é a primeira live, me permita fazer uma observação. É a primeira live das tantas que eu já fiz na vida em que eu vejo a revolta de pessoas sensíveis à nossa luta. Chega de fazer live falando, dizendo de forma educada, de forma paternalista e assistencialista. É a primeira live em que eu vejo a Jeane revoltada com o sistema, que precisa dizer o que tem que ser dito de forma bruta. Chega de passar a mão. Vocês estão falando da forma da linguagem e que a gente precisa
as pessoas precisam ouvir isso, porque nós já ouvimos isso. Nós estamos cansados, enquanto indígenas, de dizer, mas a partir do momento em que pessoas não indígenas dizem isso, ela tem um outro peso. As pessoas conseguem visualizar e sentir. A tua fala, Giane, de forma revoltada, é necessária, é urgente para nós, de pessoas como você. Leonardo, quando você se emociona ouvindo, quem dirá a oportunidade que tu tivesse de estar presente? Isso é cotidiano, Leonardo. Essa luta, essa resistência, ela é diária dentro dos nossos territórios. Então, assim, vocês são pessoas que eu faço uma live que eu vejo verdadeiramente a sociedade sensível a nós. Assim como eu já vi pessoas tentando colocar panos quentes dentro do sistema político. Nós precisamos fazer lives dessa forma. A sociedade civil, a sociedade nacional, a sociedade internacional precisa que Leonardo e Gianes escutem. Porém, tem uma grande diferença quando vocês falam e quando nós falamos. Porque quando nós tentamos falar, nós somos invisibilizados, nós somos podados enquanto profissionais indígenas. Quando a dona Iracema diz, a minha sobrinha está aqui, ela está ajudando, eu me sinto muito orgulhosa. Se vai fazer alguma diferença ou não, se alguém vai ouvir a minha fala ou não, a nível nacional e internacional, eu não sei. Mas ela é importante, ela é necessária. Dona Iracema, não estamos presentes fisicamente, mas tenha certeza que se nós tivéssemos condições financeiras de estar presente nessa tomada, lutando, gritando, nós estaríamos. Então, a forma de nós ajudar, enquanto antropólogos indígenas, enquanto caigangue, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto avó, enquanto parte da base, enquanto cairu, eu estou dizendo para a senhora, nós estamos junto com a senhora nesse momento. Nós não temos condições de chegar até aí e fazer uma gritaria junto com o Leonardo e com a Giane para poder apoiar a sua retomada. Nós estamos enquanto espírito, porque nós somos um povo que é do coletivo, dona Iracema. E a tua dor é nossa dor, a tua fome é nossa fome. A tua angústia para que teus netos sobrevivam é a minha, que eu também tenho uma neta. Eu não quero que ela precise fazer live para dizer que esse espaço tão sagrado é dela. Eu quero que ela diga, não, esse espaço a minha avó deixou para mim. Então, parabéns, parabéns, e tenho muito orgulho de ter dividido esse momento com vocês três e com todo um coletivo, porque tem um coletivo, nós não falamos individualmente. Nós não temos autoridade para falar por nós individualmente. E nós, sim, nós estamos se capacitando, nós estamos ocupando as universidades. Bom, se o sistema não nos quer lá, não quer que a gente seja um profissional pago para isso, não importa. A gente é muito criticado. Por que você quer ser antropólogo se você não ganha dinheiro e você não tem espaço lá fora? Nós estamos construindo, nós estamos aqui. Então, eu sou Laís, eu sou caigangue, eu sou mãe, eu sou avó, eu moro na terra indígena do Guarita e eu luto pelos meus direitos, mesmo que seja online. A vocês todo o meu respeito e reconhecimento pela oportunidade que vocês me deram. Que outras vozes, que outras pessoas tenham oportunidade. Mas eu sou uma profissional e legalmente, se preciso de um profissional, se preciso de um antropólogo para lutar pelos direitos, pela nossa retomada, dona Iracema, pode ter certeza que eu estou junto com vocês. Mesmo que ninguém me contrate para isso, pode ter certeza. Que a minha neta não vai precisar que a avó dela faça uma greve de fome, porque você fez isso para nós, dona Iracema, e eu tenho muito orgulho de dizer para a senhora, assim, que eu sou uma semente. Essa é a semente que a gente está plantando, como a senhora perguntou antes. Qual é a semente que nós estamos plantando? É essa. Foi um prazer imenso ter estado com vocês nessa noite. Estou muito feliz de ouvi-los e conhecê-los. Eu quero agradecer muito aqui a Laísa, porque nós nos conhecemos assim. Eu entrei em contato com ela pelo Facebook, entendeu? E eu gostaria muito de agradecer aqui a nossa cacique, aqui a Iracema, a dona Iracema, conhecida como dona Iracema, aqui a nossa assistente social. Eu queria fechar e me despedir de todos vocês, que compartilhem, pedir para compartilhar, se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário, que é muito bom, deixar um comentário aí no YouTube e no Facebook. Eu quero terminar com outro vídeo do Choclen também, uma outra revolta lá, o Choclen também, que está junto com a cacica aí, né? Dessa aldeia multiétnica, né? Do Morro do Santana. Amanhã, cacica, estarei lá, tá?
ao vivo lá, e a cores. E aí a Jeane vai estar no estúdio, juntamente com Danilo Braga, outro caigangue também, que está cotado para ser coordenador da FUNAI aqui no estado, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero deixar aqui... Inclusive, que olha, gente, aqui é da FUNAI, aqui, ó, nós temos um antropólogo indígena. O próprio Lula, quando assumiu, ele falou lá, deixou bem claro que está na hora dos parentes tomar conta deles mesmos, falar por eles mesmos, eles não precisam de tutores. Então, ela é do estado de Porto Alegre e está aqui, ó, formada, antropóloga e capacitada. Vocês lembrem dela. E a FUNAI aí que fez isso com essa etnia aí que está para ser, os caigangue, para ser despejado, negligenciaram eles, que tira esse povo aí, gente. Pode varrer esse povo. Não tem serventia, tira. Vamos ver o vídeo outro vídeo deles lá. Vamos lá. Gente, muito obrigado. Tá, um bom final de domingo, uma boa semana. E amanhã, à 1h da tarde, às 13 horas, estaremos lá no Morro do Santana para transmitir ao vivo com a manifestação lá no local. Tá? Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Laísa, de novo. Obrigado, Jenny. Obrigado, Cacica. E estarei aí. Quero dar um abraço pessoalmente na senhora amanhã, tá? Aí no local. Certo? Sinta-se abraçada, dona Iracema. Sinta-se abraçada. Obrigada. Bom sonho para cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau.